Olá! O Câmara Notícias começa agora com um resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. Homenagem a ator Leonardo Machado é um dos ápices do 10º Festival Internacional de Cinema da Fronteira. O Festival Internacional de Cinema da Fronteira chegou à 10ª edição em 2018, com o diferencial de ter acontecido em 3 cidades simultaneamente: Bagé, Santana do Livramento e Rivera. Ao todo, foram 35 curtas-metragens e 5 longas competindo, e mais 6 longas apenas para a exibição. O festival ele começou muito pequeno, começou com uma pequena amostra de curtas, depois ele se tornou um festival, depois ele se tornou um festival internacional e agora ele se consolida não só como internacional aqui em Bagé, mas ocupando um território internacional. Explorando o território uruguaio, tendo como parceria o DELAR, o Centro Cultural da cidade de Rivera, a Prefeitura de Livramento, ou seja, outras instituições que vieram a se somar à cidade de Bagé, a Unipampa, a Urcamp, e esse ano fizeram com que o festival assumisse novas dimensões. A gente manteve mais ou menos o mesmo corpo fílmico, a mesma quantidade de filmes das últimas edições, mas a gente distribuiu em mais lugares e concentramos questões de pensamento em Bagé e formação de público nas escolas, que foi uma coisa nova, além de manter o que era tradicional já no Festival da Fronteira. Ele mantém a sua engrenagem de ser um evento pensado por várias instituições, e isso é o que garante a sua continuidade, porque em anos diferentes foram instituições diferentes que viabilizaram a feitura do evento do Bom Mestre. E o público vem chegando, se apropria cada vez mais. O bonito do Festival da Fronteira é que ele contempla crianças, idosos, adolescentes, estudantes de cinema, adultos. E eu acho que isso é muito positivo. Acho que essa construção de uma cidade que se apropria do Festival de Cinema é que faz com que ele tenha sentido real. Ele não é uma nave que aterriza aqui, que traz gente de fora e que é uma coisa estranha à cidade. Não, ele mostra as nossas histórias, ele exibe filmes como A Cabeça de Gumercindo, que está sendo exibido agora no Cine 7. É uma história que aconteceu aqui na região. Gumercindo Saraiva passou por aqui, a família Saraiva anda por aí. Quem não conhece, quem não tem um amigo que é Saraiva. Isso é muito especial para a gente, porque pensar que existe uma cinematografia que conta a nossa história e existe um festival que mostra essa cinematografia. E esse festival é o Festival da Fronteira. Um dos pontos altos do evento foi a exibição do filme A Cabeça de Gumercindo Saraiva, que teve lotação máxima no Cine 7 e foi um dos últimos filmes que o ator Leonardo Machado gravou. Ele faleceu em setembro desse ano e recebeu homenagem por parte dos organizadores do festival. A família esteve presente na exibição. A expectativa é que encontre um público que entenda o filme, que trata da nossa cultura, da nossa região do mundo, da nossa história. Então eu espero que seja um bom encontro entre a plateia e o filme. Além de que tem uma coisa particular com o filme, que é o último filme do Leonardo Machado, que na verdade, embora tenha nascido em Porto Alegre, é um cidadão de Bagé. E qual é a tua análise sobre esse festival que chega na 10ª edição? Eu acho esse festival é um fenômeno extraordinário para o interior e é de uma necessidade total de trazer a cultura, divulgar a cultura, principalmente através de uma mídia que todos adoram, que é o cinema. É fundamental um festival em cidades do interior. O Leonardo é um personagem do festival. Ele já esteve aqui no festival desde a 2ª ou 3ª edição com algum filme. E sempre se fez presente. Foi apresentador em algumas edições, veio como público em outras, mas sempre estava presente. Quando ele não esteve presente, ele mandou a voz dele, porque teve um ano que ele fez uns áudios para a gente na parceria. Então era uma pessoa que tinha um carinho pelo Festival da Fronteira. E quando a gente se depara com a possibilidade de daqui a pouco não haver mais um filme novo que vai chegar sobre o Leonardo, não nos assusta, porque tem uma cinematografia tão linda que a gente vai estar sempre resgatando, que é a certeza que ele vai estar vivo entre nós.
e que o festival tem sentido justamente por cultivar afetos, por ter memória, porque os filmes que a gente mostra falam sobre nós, porque tem atores que contam com o nosso afeto na vida, trocaram com o festival, estiveram aqui. E isso é que dá sentido também para o festival seguir existindo, é o fato dele ter uma raiz real, dele ter personagens que passaram por ele, alguns já se foram, o Léo é um deles, o Sid Nader, que foi o nosso primeiro curador, faleceu ano passado, mas a visão de curadoria está muito presente no festival. Então é essa resistência afetiva que nos une e que vai fazer com que o festival dure muitos anos. O prêmio de melhor filme do festival foi para O Labirinto da Saudade, de Miguel Gonçalves Mendes. O evento foi realizado pela Associação Pró Santa Teresa, com promoção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Bagé, com apoio cultural da Universidade da Região da Campanha, a Urcamp, e Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. Comude realiza eleições com chapa única. Na tarde de 30 de novembro, foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura a eleição da diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento. O Comude é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por objetivo a promoção do desenvolvimento local com melhoria da qualidade de vida. O Conselho é responsável pela primeira etapa da consulta popular, onde são escolhidos os projetos que serão encaminhados para a Assembleia do Coré de Campanha, que coloca em votação quais as iniciativas serão contempladas com verbas estaduais. O ex-presidente Josafá Oliveira passou o comando da entidade para Cândida Navarro. Eu avalio esses últimos 2 anos que nós trabalhamos na equipe, na atual chapa, no qual eu sou presidente, como positivo. Nós tivemos, nos anos anteriores, uma dificuldade grande para obter aquela votação mínima que propicia com que o município acesse os recursos, E acredito que durante esse biênio anterior, esse biênio, foi possível aglutinar mais forças, colaboradores, foi possível fazer com que a população, para a qual, no caso, o Comude existe, como fundamento, participasse mais e nos desse o suporte para que a gente tivesse êxito nos 2 anos. A minha avaliação é muito positiva porque a gente vê que ano a ano, embora de uma forma tímida, nós vemos que vem crescendo a participação. Esse foi um desafio que, motivado, eu aceitei, motivada, pelo que aconteceu na consulta popular deste ano 2018, Porque ter conseguido incluir política pública para a mulher na consulta popular e mais do que incluir, ter conseguido que o recurso viesse para Bagé, realmente além de ser a primeira vez um município do Rio Grande do Sul, primeira vez Bagé, a importância é no momento em que as políticas, todo mundo se sente ameaçado em função das políticas de direitos humanos e a gente consegue ter esse ganho que efetivamente vai garantir o cumprimento para nós aqui no município, Porque é um recurso bem importante, de um valor bem alto para a primeira vez, sendo que todas as outras políticas públicas tiveram que dividir o mesmo valor entre 7 e 6 municípios. Nós dividimos só com Lavras do Sul, E ficamos com quase 80% do valor. Então, aceitar a presidência, fazer parte de uma chapa, conseguir essa eleição, ser presidente do Comude, foi todo um trabalho de conversa com o ex-presidente, que é o Josafá, que é uma pessoa assim, de uma lisura, de uma transparência em toda a condução do processo, um homem de caráter digno e muito gentil, porque ele me subsidiou, ele me incentivou, ele me aparelhou para que eu fizesse essa escolha. Para que eu caminhasse para isso. Então, eu sou muito grata a ele em primeiro lugar. E quanto ao Comude, a expectativa agora qual é? O Josafá já vinha dando visibilidade ao Comude. Uma coisa que eu vou dizer que até 2, 3 anos atrás eu não sabia o que era. Há 2 anos atrás eu nem tinha conhecimento. E ele começou, então, eu comecei a conhecer a partir de 2017. 2018 eu entrei, porque eu representando a Coordenadoria da Mulher. E
E a gente vê aí uma porta importantíssima, não só agora, como eu sou presidente do Comude, eu não posso pensar só agora na política para a mulher, mas de conseguir qualificar mais a questão dos recursos para todas as políticas públicas que possam vir para o nosso município. E de trazer todas as entidades representativas para conversar e dar maior visibilidade ao próprio Comude. Isso são duas coisas, duas metas. A visibilidade para que a sociedade saiba que ele existe, é um conselho de desenvolvimento. Olha a importância disso em tempos, né, de incertezas e ao mesmo tempo de expectativas positivas, mas de um misto de sentimentos que a sociedade ou se retrai, né, deixa de participar e infelizmente nós não queremos isso, nós queremos que todo bagense saiba o que é o Comude, para que serve. E quando acontecer a consulta popular, que realmente as pessoas se envolvam. E se envolvam não, assim, livre de qualquer manifestação político-partidária, de política pública, para que o município receba recursos, para que o município se emancipe mais ainda nessas políticas, né? E eu tenho particularmente um compromisso, porque eu tive uma parceria muito importante da Brigada Militar, muito importante, né? E de repensar a questão da segurança pública, porque é um recurso que vem igualmente para cada uma das políticas. Então vem a mesmo valor para a saúde, para a educação, política da mulher e segurança pública. Aí tu vai ver segurança pública, tem que dividir o mesmo valor com a brigada, com a polícia civil, com o SUSEP, bombeiros, azuizinhos, guarda municipal. Então a gente ficou pensando assim, isso aí a gente vai ter que repensar algumas coisas nesse sentido, tá? De fazer as coisas mais justas, mais coerentes e fortalecer mais as políticas públicas do município. NPOR forma 40 aspirantes. No dia 1º de dezembro, aconteceu a formatura de 39 aspirantes do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, NPOR, que é um órgão de formação de oficiais e destina-se a formar o aspirante ao oficial da reserva. O evento aconteceu no pátio do 3º RCMEC e contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Edmar Fagundes, o vice-prefeito Manuel Machado, autoridades militares e os convidados e familiares dos formandos. Marcelo Marinho é reeleito presidente da subseção Bagé da Ordem dos Advogados do Brasil. O dia 30 de novembro foi de eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em Bagé, o pleito, que tinha cerca de 730 advogados aptos a votar, aconteceu na sede da Ordem e contou com intensa movimentação. Para a subseção Bagé, apenas uma chapa concorreu, encabeçada pelo atual presidente Marcelo Marinho, com vice-presidência de Márcia Rochinhas. Pelo 3º ano, a eleição se deu com urnas eletrônicas, o que facilitou bastante o processo. O pleito elegeu presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro e 5 diretores. Os eleitos ficarão por 3 anos à frente da entidade. Foram escolhidos os representantes do Estado e demais 106 subseções, movimentando a classe em todo o Rio Grande do Sul. O advogado Ricardo Ferreira Breyer foi reeleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, a OABRS, para o triênio 2019-2021, tendo como vice o bagiense Jorge Fara. As eleições da Ordem dos Advogados do Brasil é um momento que a advocacia passa de renovação nos 3 anos que tivemos à frente, então vem uma nova renovação. Então, de 3 em 3 anos se renova a direção da Ordem, né? Então, esse ano nós estamos em chapa única aqui, né? Chapa 10, então nós só trocamos alguns componentes da equipe, né? Então é o momento da uma oxigenação na OAB Bagé. E no estado tem 3 chapas, né? E a nossa chapa hoje apoia a chapa Ricardo Breyer, né? Que tem um vice por Bagé, que é Jorge Fara. Então, o momento é esse da democracia dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que é de 3 em 3 anos a eleição para a direção da Ordem. O trabalho foi feito para a advocacia, né? Fizemos um trabalho todo direcionado para os advogados, fizemos um trabalho direcionado também à cidadania e acho que a advocacia bagense, tenho certeza que a advocacia bagense aprovou os 3 anos de gestão e até mesmo está aqui conosco, né? Nos apoiando
para dar mais 3 anos oportunidade para nosso trabalho aí frente à advocacia, frente à cidadania. É isso que é muito importante para nossa Bagé. E a gente já pode falar de novos projetos para os próximos 3 anos? Sim, a gente já tem uns projetos, né, que é voltar tudo ao processo eletrônico, né, que o processo eletrônico agora, ano que vem, provavelmente já entre em vigor no tribunal, na parte do Tribunal do Estado, né, Tribunal de Justiça do Estado, já está em experiência, piloto em Porto Alegre, provavelmente agora vem para as comarcas, né, e aí sim nós vamos trabalhar tudo voltado para o processo eletrônico, para ajudar os advogados com muito mais tempo de inscrição na ordem, que começaram lá na máquina de escrever e hoje estão no processo eletrônico, digitalização. Então nós vamos trabalhar com uma equipe forte para isso, para ajudar os advogados com muito mais tempo na advocacia, que não tiveram uma capacitação lá anterior, e agora para os atuais advogados também, né? Estão chegando os novos advogados, vamos trabalhar também no sentido disso aí, de auxiliar eles. SAIS desenvolve atividade de prevenção no Dia Mundial de Combate à AIDS. O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Para marcar a data, a Prefeitura de Bagé, por meio do Serviço de Atenção Integral à Sexualidade, o SAIS, integrante da Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência, fez entrega de materiais informativos e preventivos. A atividade aconteceu na Praça Silveira Martins. É uma epidemia que atingiu, né, todos os recantos do mundo, não tem um ponto no mundo que não tenha um caso de infecção por HIV. E, embora em alguns locais no mundo ocorra uma certa retração dessa epidemia, no Brasil, inclusive, os casos têm uma tendência discreta à queda, mas em geral, mas em alguns pontos expande violentamente, como é o nosso caso. A região da Campanha está numa situação bastante preocupante, porque continua expandindo, em vez de regredir o número de casos, cada vez aumenta mais a situação de infectados por HIV. E qual é a orientação? Quem faz o teste, quando obtém um resultado positivo, a quem recorrer? O teste rápido, que foi um avanço, né? O teste rápido, em meia hora a gente sabe se está positivo ou negativo. Ele é feito em qualquer unidade básica de saúde, inclusive nas emergências da cidade. E faz o teste, se por acaso deu positivo, procura o SAIS, né? Procura o SAIS e ali, assim, muito rapidamente vai ser tomadas as atitudes, né? São feitos outros exames e o tratamento está disponível, ele é fácil de tomar e tudo funciona muito rápido. O grande problema mesmo que a gente tem é a testagem com o paciente já em situação muito avançada. Então, tem que testar e testar cada vez mais. No primeiro semestre desse ano, nós temos aqui em Bagé mais de 3.000 testes do HIV, só do HIV, fora as outras DSTs. E tem que testar mais. Os pacientes estão chegando, muitas vezes, em situação gravíssima. Alguns diagnósticos de infecção por HIV eu estou fazendo, às vezes, dentro de uma CTI, que aí o paciente já está muito mal e, às vezes, a gente não consegue salvar a vida deles, né? Então, testar e testar bastante. A empresa do transporte público lança aplicativo para smartphones. No dia 30 de novembro foi lançado oficialmente em Bagé o Movit, aplicativo número 1 em mobilidade urbana no mundo. No total, são cerca de 780 pontos e 10 linhas de ônibus da empresa Stadbus mapeados, o que pode beneficiar os mais de 115 mil habitantes da região. O ato de lançamento oficial aconteceu no Salão Oval da Prefeitura. O Movit, ele é o aplicativo líder mundial em mobilidade urbana, está presente em 83 países, 2.600 cidades. Aqui no Rio Grande do Sul ele está presente desde 2014 e Bagé se soma à 9ª região a fazer parte do aplicativo. Ele mostra onde estão localizados os pontos de parada, que linhas atendem a esses pontos de parada e quais são os próximos horários que estão a atender o transporte naquele ponto de parada. Como é que ele funciona? Como é que as pessoas têm acesso a esse aplicativo? O usuário baixa esse aplicativo na sua loja de aplicativos, na Google Play ou na App Store. E no momento que baixar o aplicativo, ele é gratuito,
ele já visualiza quais são os pontos de parada, visualiza no mapa quais são os pontos que estão mais próximos dele. Clicou no ponto de parada, ele mostra quais são as linhas, quais são as viagens e quais são os próximos horários. Se, por exemplo, o ônibus que está indo para a parada tiver algum problema, esse aplicativo ele aponta isso também ou ele já está destinado a tudo correr normalmente? Não, ele está destinado a tudo correr normalmente, ainda não existe o monitoramento em tempo real da frota, está previsto para os próximos meses, mas é uma previsão. Daqui a um pouco, se um ônibus quebra, essa previsão pode não se cumprir, mas o próximo horário já está indicado. Então, pelo menos ele dá uma previsibilidade para o usuário, de saber quais são as linhas e quais são os próximos horários. Então isso facilita a vida da pessoa, na verdade, tá saindo. Tipo, tá um dia de chuva para não ficar muito tempo na parada, olha o aplicativo e sai de casa no horário mais próximo. Isso mesmo, o aplicativo ele dá segurança, principalmente em situações como essa, situações climáticas ou de noite, que já é um pouco mais espaçada a operação do transporte. A pessoa não precisa ficar 15, 20 minutos na parada aguardando o ônibus. Ela olha o aplicativo, ela sabe em que momento aquele ônibus vai passar. Quando estiver próximo, 5 minutos, 3 minutos, a pessoa vai até o ponto de parada, não fica guardando muito tempo. Isso permite também que a pessoa tenha mais previsibilidade, ela possa planejar melhor a sua rotina. Ela não precisa perder 20 minutos no ponto de parada. Ela pode passar uma roupa, ela pode ajustar a casa, atender a criança e quando estiver próximo do horário de sair o ônibus, aí sim, ela sai de casa e vai até a parada. O aplicativo ele vem somando ao serviço de transporte coletivo, ajudando os usuários para que possam controlar o tempo que do veículo vai se aproximar na parada, o trajeto que o veículo está fazendo até a parada. Isso colabora também até na própria segurança do usuário, que pode programar sua saída de casa para encontrar o ônibus que vai pegar. Então vem muito a colaborar com o serviço, com a prestação do serviço de transporte coletivo, para que os usuários possam ter mais comodidade e segurança ao sair de casa e utilizar esse serviço. Mais uma ferramenta, mais um mecanismo que está a serviço da comunidade, da população, principalmente daqueles que dependem do transporte público, como para ir para o trabalho, médico, atender os seus afazeres diários. Então, esse aplicativo vem ao encontro de locomover o mais rápido, com mais precisão, em tempo real, a nossa comunidade de Bagé. O aplicativo ele faz parte da modernização do transporte público. Então, é uma ferramenta que vai facilitar o dia a dia do nosso usuário, né? Então, pensando nesse conforto, praticidade e segurança dos nossos usuários, foi com esse objetivo que nós trouxemos para a cidade. Explica também das placas de QR Code que vocês vão disponibilizar em alguns locais. Isso. O ideal, a ideia da empresa é instalar em todos os abrigos das nossas linhas. Estamos começando pelas principais, né, para disponibilizar onde o usuário ele não precisa ter o aplicativo. Ele basta com um simples leitor de código, ele vai ter as informações da linha, os horários previstos, os ônibus passarem naquele local. Então também é uma ferramenta, até mesmo para a pessoa saber se passa aquele ônibus ali ou se não passa, qual é o horário de previsão dele chegar ali, dele passar. Esse aplicativo já está disponível, os usuários do transporte coletivo já podem utilizar? Ele já está disponível, a gente está fazendo o lançamento, já foi feito todos os ajustes, todos os horários, todas as linhas mapeadas, né, todas as paradas, então ele já está disponível, basta o usuário baixar. O aplicativo acompanha essa necessidade sim dos usuários e aí vai muito desse olhar da empresa, da gestão da empresa, Alexandre, de toda a equipe de vocês, de buscar trazer ferramentas que facilitem e qualifiquem o trabalho. E está acontecendo isso. E o aplicativo, tem certeza absoluta, se bem divulgado, será muito bem utilizado. Noite de espetáculos com o Festival de Balé do IMBA. O tradicional Festival de Balé do Instituto Municipal de Belas Artes, IMBA, que há 60 anos é realizado na cidade, reuniu milhares de pessoas no dia 1º de dezembro no ginásio do Militão. Mais de 400 bailarinos, divididos em 28 coreografias, transformaram a noite de sábado em muita magia e animação, com os variados ritmos e estilos apresentados no palco. A cada ano, os alunos do Instituto encenam um tema, e as apresentações de 2018 foram inspiradas no filme clássico da Disney, Aladdin. Prefeitura inaugura laboratório de análises clínicas. O novo Laboratório Municipal de Análises Clínicas, Laboratório Central, foi inaugurado no dia 3 de dezembro. O local, que oferecia seus serviços junto ao Centro de Referência Materno-Infantil Camilo Gomes, agora vai funcionar na Rua Juvencio Lemos, 231. O prefeito Divaldo Lara, o secretário de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência Mário Mena Calil,
secretários de governo, presidente do Legislativo Bagiense Edmar Fagundes e vereadores Omar Gani, Ramon Bogado Bocão, Sônia Leite, Graciano Pereira, Geraldo Saliba e Júlio Jardim participaram do ato de inauguração. Vocês estão recebendo algo de muita qualidade. Aquilo de dizer que o SUS é quebrado, que o SUS é ruim, não é a nossa filosofia. Nós temos que buscar a excelência, como se buscou nas universidades federais, nos postos, nos laboratórios, nos centros de fisioterapia, nos centros de referência. Essa é a nossa meta. Quando a gente olha no olhar dessa equipe, doutor Mário, a gente entende a emoção, o sentimento que está ali correndo nos olhos da Cíntia. Só de saber que, ao entrar da porta para cá, estará recebendo os nossos usuários uma qualidade de vida, pessoas comprometidas, pessoas do bem, pessoas humanizadas, que estão aqui para atender a toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão. Então, eu quero aqui ser muito sucinto, porque há muito que se comemorar. Mais uma conquista, prefeito. Mais uma conquista. Por isso, nós podemos entender a emoção da Cíntia, porque a cada passo, a cada avanço que se dá, mais nos emociona de ter elegido o senhor, o nosso gestor do município de Ações, e fazer parte dessa gestão que vem aos passos, como se tivesse subido degraus de uma escada, construindo aquilo que tanto sonhou o nosso povo bagiense. Então está de parabéns a Cíntia e toda a equipe. O espaço tem 34 metros quadrados e conta com 4 salas de coleta de sangue e equipamentos para diagnósticos digitais. No local vão ser oferecidos hemogramas, exames para grávidas, hepatite, urina, teste do pezinho, entre outros, totalizando 66 tipos de exames. O laboratório vai ficar aberto das 7 da manhã às 5 da tarde. A expectativa é de que 14 mil exames sejam realizados ao mês no novo laboratório. O Câmara Notícias encerra aqui. A partir de agora, o programa tem 2 edições semanais, sempre às terças e sextas-feiras, às 7 horas da noite. Acompanhe na sequência o Informe Legislativo.